Então fala pessoal, aqui é João Oliver, dá o like, compartilha, se inscreve no canal e coloque a sua opinião aí nos comentários. Hoje, o tema que eu trouxe é um tema que eu gosto muito e que é muito repercutido, e por isso que eu resolvi trazer ele, porque é algo que eu já apliquei na minha vida e eu quero mostrar ele de uma forma diferente, de um ponto de vista diferente, de alguém que realmente praticou isso e não apenas usou como hype porque estava na boca do povo no momento, tá? O tema é modo Ghost, ou modo Caverna, ou modo Monge, seja lá como for, tá? Primeiramente, a gente tem que entender o que seria esse modo Ghost que o pessoal tanto fala. Modo Ghost nada mais é do que um estado em que você entra em um hiperfoco a fim de alcançar um objetivo em específico. E para isso é necessário que você esteja se afastando de qualquer tipo de distração, para que assim você alcance as suas metas de uma forma mais rápida e também em curto período de tempo, né? E ter mais probabilidade de alcançar esse resultado. E por que eu quero falar tanto desse tema? Porque eu já pratiquei esse modo diversas vezes, tá? E eu tive pontos muito positivos com ele, só que a maioria dos influenciadores e criadores de conteúdo querem romantizar este modo. E eu quero trazer a verdade de quem realmente praticou ele, de um ponto de vista de que não romantizar ele como se fosse um estilo de vida, como muitos criadores e influenciadores de conteúdo querem fazer parecer. Primeiramente, cara, o modo Ghost, ele funciona, eu já adianto isso, como alguém que já realmente praticou e não apenas usou como hype, ele funciona. Só que entenda que tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço a ser pago, então você precisa fazer uma troca com qualquer coisa que você deseja ou almeja. E o modo Ghost, ele exige um sacrifício muito grande de qualquer indivíduo que seja. Entendeu? E eu vou falar os pontos que eu não recomendaria que você fizesse este modo caverna, esse modo Ghost. Primeiramente, que geralmente para o modo Ghost funcionar, você precisa se afastar de distrações. E na maioria das vezes, pessoas são distrações na sua vida. Então, o modo Ghost, para ele funcionar e realmente ter resultados, você precisa se isolar. O problema desse isolamento é que já é comprovado cientificamente que, para nós seres humanos que somos animais sociais, se isolar pode causar prejuízos graves, seja emocionais, psicológicos, mentais e até mesmo fisiológicos em nosso corpo, tá? Então, caso você queira estar fazendo esse modo monge, saiba que tem certos prejuízos e que é necessário sacrifícios caso você queira realmente alcançar o seu objetivo. Então, não é todos que eu recomendaria estar fazendo esse modo Ghost. E eu falo isso por conta própria. Por quê? Eu tô falando tudo isso, tá? Mas o modo Ghost, ele necessita de um isolamento. E isso pode ocasionar um sentimento enorme de vazio e solidão. E o problema desse sentimento é que a solidão já é comprovada cientificamente que se equipara até mesmo uma dor física. Ou seja, é como se alguém estivesse te agredindo fisicamente, é o mesmo peso que tem da solidão. Quanto é que nos tempos antigos, quando a gente ainda praticamente era primatas, antes da gente virar Homo sapiens, existia um método de tortura que era abandonar o indivíduo do bando. Entendeu? E quando você excluía esse indivíduo, nós mesmos sabíamos que a gente não tinha condições e recursos de sobrevivermos sozinhos, porque, como eu disse, somos animais sociáveis. Então, esse era o método de tortura, porque isso gerava nesse indivíduo que era excluído do bando um enorme desconforto e esse desconforto ocasionava pressões psicológicas, mentais e até mesmo fisiológicas
talvez fazendo o indivíduo ir a óbito simplesmente por estresse. Às vezes não era nem algo externo que o matava, mas sim o estresse, porque era realmente um modo de tortura. Quanto é que também depois surgiram modos mais inovadores, como por exemplo a sala branca, que praticamente isolava o indivíduo e, por conta da solidão, por não ter estímulos, esse indivíduo entrava praticamente em estado de, eu não posso falar a palavra, né? Mas um estado de desânimo muito grande, vamos resumir assim. E o modo Ghost, o modo caverna, ele tem chances altíssimas de te provocar isso. Principalmente se você for uma pessoa extrovertida. Eu, por ser uma pessoa de natureza introvertida, ou seja, minha mente ela já está um pouco mais programada para isso, eu não tive tantos impactos com o modo Ghost. E o que seria uma pessoa introvertida e uma pessoa extrovertida? Uma pessoa, resumidamente, uma pessoa extrovertida é aquela pessoa que ela sente mais prazer, ela sente mais conforto em ambientes mais agitados que gerem mais estímulo. Então, geralmente, pessoas extrovertidas, elas gostam muito de conversar, elas gostam, geralmente elas gostam mais de aparecer, elas são mais comunicáveis, elas gostam de festa, elas gostam de barulho, elas gostam de muita música. Então, elas gostam geralmente de dançar, de se expressar. Então, geralmente, pessoas extrovertidas, elas sentem, recarregam sua energia por meio da socialização. Enquanto as pessoas introvertidas, elas são o oposto disso. Elas sentem mais prazer em atitudes, ambientes que gerem menos estímulos. Como, por exemplo, ficar na sua casa, assistir uma série, assistir um anime. Resumidamente, gostam de coisas um pouco mais light. E por eu ser introvertido, eu já tenho um costume de gostar de coisas mais light. Inclusive, para mim, foi muito difícil estar criando esse canal por conta da minha introversão. Porque geralmente as pessoas introvertidas, elas não gostam de aparecer. E não é porque elas têm medo, diferente da timidez. A timidez é um medo de se expor. Enquanto a extroversão, eles não gostam de se expor porque eles não sentem prazer naquilo. Mas não é porque eles não têm a capacidade de fazê-lo. Entendeu? Então tem essa diferenciação. Enquanto a timidez é um medo, a introversão é um estado em que a pessoa ela prefere estar fazendo outras coisas, mas não necessariamente ela tem medo de fazer aquilo. Então, o primeiro perigo é você sentir solidão e isso te causar problemas permanentes. O segundo motivo é que, além desse isolamento que você vai ter, pode ocorrer também de você falhar no seu objetivo. Porque o modo Ghost, ele não é uma garantia de sucesso. Ele não é uma garantia de resultados. Ele aumenta as probabilidades e tenta reduzir o tempo que era necessário para conseguir seus objetivos. Mas não necessariamente você vai consegui-los. E isso pode gerar também um problema mental muito grande em você e talvez até te impeça depois de estar conseguindo entrar em hiperfoco novamente. Por quê? Imagina, você se dedica por um longo período de tempo em uma atividade e aquela atividade não dá certo. Você vai se arrepender amargamente porque você provavelmente vai ter feito sacrifícios e não vai ter colhido nenhum resultado. E há a possibilidade disso acontecer. Entenda que na vida nada é 100%, nada é garantido, exceto a morte, infelizmente. Então, esse é o segundo problema. E o terceiro problema, que é a desaprovação. A maioria das pessoas querem estar fazendo esse modo porque querem a aprovação de alguém. As pessoas não estão fazendo isso apenas porque elas querem o próprio desenvolvimento pessoal. Elas fazem isso porque elas querem surpreender alguém. E se você estiver fazendo, entrando neste modo, para surpreender alguém, infelizmente você vai quebrar a cara e vai se arrepender. Porque, na maioria dos casos, quando você se afasta, as pessoas elas vão se adaptar, ainda mais quando você se afasta por um longo período, elas vão se acostumar a estar sem a sua presença.
Então elas não vão sentir sua falta. Essa é a realidade que muitos não falam, tá? Então elas não vão sentir sua falta. Inclusive, vai gerar nelas até mesmo uma raiva, digamos, interna, um desconforto interno, porque elas não vão entender o sacrifício que você está fazendo, entendeu? E elas também não são obrigadas a entender. Elas simplesmente vão taxar você como se simplesmente tivesse virado um babaca do nada. Então, por isso que eu recomendo, se você quer fazer isso para surpreender alguém, ou, sei lá, para agradar alguém, não faça, cara. Não faça, porque a maioria das pessoas não vão entender isso. E você tem que fazer isso com total foco na sua melhoria pessoal. Porque apenas assim você vai conseguir manter esse mundo. Então, esses são os 3 pontos negativos principais. E também tem o quarto, porque o quarto é você, por estar em um estado de extrema pressão, com foco, hiperfoco, né, de estar alcançando os seus objetivos, você vai gerar quase como se fosse um burnout. Porque o estresse ele vai te gerar mau humor, vai te deixar muito estressado, tá? E até mesmo agressivo e introspectivo, ou seja, você vai criar praticamente uma aura que vai afastar as pessoas, cara. Porque você vai estar tão focado naquilo que as pessoas vão começar a te taxar como arrogante ou como alguém sozinho e diversas outras qualidades negativas que não é bom você estar mantendo a longo prazo, e aí que entra a solução. Como alguém que já experienciou, já vivenciou e já teve resultados com o modo Ghost e também já colheu os prejuízos de estar entrando nesse modo, o que eu recomendo? É você manter o equilíbrio, cara. Manter o equilíbrio. Por quê? Equilíbrio, cara, é necessário. E também é necessário, às vezes, o desequilíbrio, caso você queira alcançar um foco em alguma área específica. Só que o problema real do modo Ghost é que, com o tempo, inicialmente era 6 meses. Só que aí criaram diversas variáveis, e aí surgiram 120 dias, surgiram 90 dias, surgiu 3 meses, e diversas outras variáveis, seja lá qual for, da mesma forma que também teve vários nomes. Só que todo esse período é um período muito grande de tempo. E geralmente você vai colher esses prejuízos, esses efeitos colaterais, por estar nesse estado por um período longo de tempo. Porque, como eu disse, nosso corpo biologicamente não foi feito para estar sozinho, cara. Então, para você não colher esses efeitos negativos, eu recomendo você fazer espaços de hiperfoco, espaços de modo Ghost. Que, por exemplo, 2 semanas, um mês tem 4 semanas. Então faz 2 semanas de modo Ghost, 2 semanas sem modo Ghost. Ou, por exemplo, você pode fazer por períodos até mesmo no seu dia, cara. Tipo, nesse estado, nesse período de tempo, eu vou estar super focado e depois, no final do dia, mais ou menos, no período da noite, eu vou reduzir esse meu foco e vou estar fazendo uma atividade mais tranquila, uma atividade que eu gosto, uma atividade mais social. Porque mesmo se você vir a sofrer os efeitos colaterais do modo Ghost, ele não vai ser tão permanente, eles vão ser duráveis. Então as pessoas, elas não vão se sentir desconfortáveis por você estar entrando nesse estado, e por conta disso você não vai sentir aqueles efeitos negativos que eu falei, que seria, por exemplo, a da solidão, a da desaprovação, porque você vai estar fazendo isso num período saudável para um ser humano estar fazendo. Então, esse foi o meu ponto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês compreendem isso. E caso vocês queiram estar fazendo o modo Ghost raiz, tá? Faça sabendo que vai ser necessário sacrifício, entendeu? E analise esses pontos que eu falei pra vocês. E se inscreve no canal, dá um like, compartilha e foco no progresso. Vamos adiante. Até o próximo vídeo.